Boa noite. Boa noite, pessoal da Paint Color e aqui da Elizabeth. Vou esperar um pouquinho porque tem um pequeno delay quando a gente entra ao vivo até chegar a conexão aí para vocês. Antes de começar, boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Eu vou dar alguns recados para vocês. Se por acaso o áudio ou a tela não tiver ok aí para vocês, vocês podem sair e voltar novamente que vai voltar tudo ao normal. Eu vou pedir para o nosso suporte ver se todos os áudios, os vídeos estão com boa imagem e som, né? Para ver se a gente já continua a nossa live por aqui. Tá tudo certinho, suporte? Tá tudo certinho, pessoal. Então, para quem tá com esse problema de áudio, problema de vídeo, você pode sair e voltar, que a conexão vai voltar para vocês, tá? Antes de começarmos, bem-vindos a todos. A nossa segunda live de aquecimento hoje. A primeira live foi ontem, que a gente falou de DTF UV, DTF têxtil e filme de recorte e um pouquinho de sublimação aí. O pessoal estava me contando aqui que tem muita gente que está me assistindo aí, que é do time de sublimação. É isso mesmo? Então, antes de começarmos, a gente vai fazer alguns recados importantes que eu tenho para você. Eu vou falar para vocês que essa semana de aquecimento é uma série de lives que é para as lives da semana que vem, que é o universo do fio, o universo da personalização. As lives da semana que vem vai acontecer dia 29, 30 e 31 desse mês, às 19 horas, nesse mesmo canal. E a gente vai falar sobre o universo da personalização e vai fazer as personalizações na prática de todos os materiais que eu vou mostrar para vocês aqui. Não dá para fazer todos, porque são muitos, mas eu vou mostrar as técnicas principais de personalização que você pode agregar aí na sua gráfica, no seu ateliê, ou no seu escritório dentro de casa, ou se você está querendo trabalhar com renda extra, né? Além do seu CLT normal que você já faz, tá? Se você quiser receber o link para você entrar dentro do nosso grupo WhatsApp, comenta aqui embaixo VIP e aí eu já consigo mandar para você no direct o link para você entrar dentro do grupo WhatsApp e lá eu vou notificar vocês de todas as lives que estão acontecendo ao vivo ou se você quiser ver replay também e de tudo que está acontecendo nessa semana e na outra semana. Eu prometo para vocês que eu não vou mandar anúncios, propagandas, que não seja referente a esse tipo de conteúdo, ok? Combinado? E o meu suporte falou para mim que quem participar até o final das nossas, dentro dos nossos grupos, né? Vocês vão receber uma amostrinha grátis do DTF, que a gente falou para vocês, do DTF têxtil, tá bom? Aí vocês podem vir retirar aqui na Paint Color também, ou vocês podem pagar o valor do correio ou transportadora, a gente consegue mandar para vocês. Será que o suporte vai deixar? Eu queria bonificar vocês com mais alguma amostrinha, que é um chaveiro de filme de recorte, que tem todas as cores de filme de recorte do produto nacional. Então, o suporte vai deixar? É esse chaveirinho aqui, que vem muitas cores de filme de recorte, ó. Que a gente também pode bonificar eles, não podem? Como o DTF e o filme de recorte. E aí, Marcos, o suporte deixou? Aí o suporte tá dando um ok aqui, ó. Ok? Bom, a gente conseguiu mais um produto aí para vocês, totalmente gratuito. Então, vai ser um chaveirinho e um DTF, tá bom? Para você receber o link, a gente vai mandar no final das lives, da última live, para você clicar lá e conseguir receber as amostrinhas, tanto do chaveiro quanto do DTF, tá? O DTF são imagens aleatórias
Eu posso escolher um tema também de DTF. Como vai ser perto do Dia dos Pais, pode ser alguma coisa do Dia dos Pais, não pode? Pode. Então eu vou preparar esse arquivo para você, para a gente poder fazer as impressões nos DTFs no Dia dos Pais. Mas aí eu preciso, por exemplo, assim, ver onde você vai aplicar, porque também não adianta eu fazer um tamanho aleatório e você também não conseguir usar. O que vocês acham? O que vocês querem aplicar? Me contem aí, tá bom? Vão pensando, coloquem aqui embaixo, aí eu posso fazer ele de um tamanho específico para vocês poderem usar. Pode ser um aqui no bolso, sabe? Um logo, ou pode ser... Homem usa também porta-joia, viu, gente? Vocês podem fazer porta-joia para homem, para os pais também. Também dá para fazer no saquinho de TNT, camiseta, dá para fazer na agenda. Então, dá para escolher um tema legal e aí eu mando para fazer. Mas aí vocês me falem qual produto que vocês querem personalizar, aí eu faço na medida correta. Combinado? Então, deixa aqui embaixo nos comentários. Recadinho dado. Vamos começar então? Eu vou fazer um pequeno resumo do que aconteceu ontem, para quem caiu de paraquedas aqui. Quem estava ontem aí? Eu estava ontem aqui. Quem estava aí, gente? Eu preciso fazer um pequeno resumo ou vocês preferem que eu já mande bala aqui para o próximo conteúdo? O pessoal já deu umas ideias, né? Por exemplo, algo de Dia dos Pais, algo para canecas, eles gostaram bastante das canecas. Então, o DTF, tô falando do têxtil, então não dá para colocar na caneca, gente. Então tem que ser tecido. Tecido, caixa de MDF, porta-joia, camisetas, ecobags, no formato de tecido, tá? Então, se você me falar o objeto, aí eu penso no tamanho, numa arte legal para enviar isso daí para vocês, tá? Então, se vocês tiverem alguma sugestão, põe aqui embaixo. Aí no final o Marcos vai memorizar. O Marcos vai memorizar e aí ele fala pra gente. Bom, ontem a gente viu 3 tipos de personalizações que estão em alta no mercado, que é o filme de recorte, o DTF têxtil e o DTF UV, tá? O filme de recorte é um plástico, como eu falei para vocês, à base de PU ou PVC, que você recorta na máquina de recorte e faz a termotransferência. Então, você vai precisar de um ferro ou de uma prensa para fazer a termotransferência. Me empresta essa agenda aqui essas 2 agendas, pode ser? Uhum. Então, você consegue fazer esse tipo de personalização com os filmes de recorte. O Marcos vai dar um zoom. Eu vou segurar aqui, ó. Então, você consegue... Aqui? Não. Você consegue fazer a termotransferência. Você vai precisar de um ferro de passar, uma prensa, uma mini prensa, para fazer esse tipo de personalização. Vocês podem perceber que o filme de recorte é uma cor única. Então, se você quiser fazer combinações de cores igual esse daqui eu fiz, eu usei 2 cores. Para você poder fazer a personalização bicolor, tricolor ou multicor também, tá? Quanto mais cores você usar, um pouquinho mais de trabalho vai dar, mas o seu projeto vai ficar muito bonito, tá? Ontem a gente viu também o DTF têxtil, que ele também é um termocolante. A gente manda imprimir ele é uma impressão colorida para você fazer a termotransferência também. Você pode comprar ele em metro ou você pode comprar ele em folha também. A folha menorzinha que existe no mercado é tamanho A4, mas você pode comprar 1 metro, 2 metros, 3 metros. Esse aqui, ele tem 58 de área útil de impressão, mas o filme dele em si tem 60 centímetros. Você pode escolher os desenhos que você quiser, tira o fundo, né? E manda fazer a impressão colorida. Então, o filme, ele é uma cor só e o DTF você pode fazer as impressões coloridas para fazer os seus personalizados com ferro de passar, com a prensa plana ou com outro objeto de calor, tá? E as personalizações, esses 2 especificamente, são com prensa de calor e necessariamente não, de preferencialmente para fazer a termotransferência em objetos de tecido.
Se você não for usar objetos de tecido, você pode fazer um teste ou você pode usar a nossa biblioteca de produtos que tem aqui do lado para você ver se consegue fazer a termotransferência. Um que eu uso bastante é o TNT, que eu faço a termotransferência tanto do DTF Teixeira como de filme de recorte, mas também eu consigo fazer a termotransferência aqui no plástico cristal. Esse aqui não é cristal, esse aqui é verde, mas é um plástico. Para quem costura nécessaire, bolsas de praia, então você consegue fazer a termotransferência de qualquer desenho através do DTF e filme de recorte, tá? Esse daqui é uma cor bem, cheguei bem verão, né? Você vai precisar de uma prensa ou de uma mini prensa para fazer a transferência. E por último, a gente também tem o DTF Teixeira. O DTF Teixeira, eu acho que é melhor eu pegar. Eu vou pegar o rolinho ali. O DTF Teixeira, ele também é uma impressão. Olha só. É que tem bastante coisa aqui em cima da mesa. E aí a gente não consegue, deixa eu deixar um pouquinho longe isso daqui. O DTF Teixeira também é uma impressão. Então a gente faz a impressão numa máquina que faz as cores coloridas, inclusive o branco e o verniz. Vocês, não sei se vocês conseguem enxergar, esse DTF Teixeira, ele tem um brilho. Olha só. Ele tem um brilho, então ele usa 4, 5, 6 tipos de tinta que a gente fala, né? A gente usa as cores semic, as cores semic, que é o preto, o amarelo, o ciano e o magenta. Aí a gente usa o branco para dar camada de branco, mais o verniz, tá? Esse aqui é o DTF UV, gente, tá? Então, ele tem essa finalidade na hora de fazer as impressões. Essas impressões, elas servem para você fazer as personalizações de produtos rígidos. O que é produto rígido? Produto mais duro, duro, não é mole, é duro. Então, você consegue fazer em plástico mais rígido, acrílico. Esse daqui é uma madeira que já tem o verniz. Consegue fazer no porta-joia, que também ele tem um revestimento de papel Paraná, então ele fica mais durinho, também dá para fazer. Porcelana, olha só, porcelana assim, eu não sei se dá para ver no vídeo, mas aqui parece sublimação, mas não é sublimação, esse daqui ele é DTF UV, gente. Então ele fica super bonito, então para quem não tem como fazer personalização em caneca, esse daqui é uma ótima saída para você conseguir fazer as canecas. E quem é do time de sublimação, você vai conseguir fazer a personalização onde a sublimação não consegue. Por exemplo, aqui no fundo e aqui na parte da alça, tá? Então, se você quer fazer a personalização por completa da caneca, você vai conseguir também fazer com essa técnica. Você pode agregar os dois, né? Fazer a sublimação aqui, depois colocar o DTF UV aqui e o outro UV aqui, né? Vai ficar too much? Vai ficar too much, mas as pessoas gostam de extravagância, não é? Então, o DTF UV também é feito por folha, ele é feito impressora industrial também, ela é uma impressora, são impressoras maiores, e você faz a impressão e você recebe, por exemplo, 30 centímetros, 40 centímetros, depende do tamanho que você fez a encomenda. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma encomenda. Isso aqui, na verdade, fui eu que fiz essa arte, tá, gente? Aqui foi uma outra encomenda de um cliente que ela ia fazer cantinhos de acrílico. Então, ela aproveitou aqui os cantinhos para fazer coração e aproveitou o meio para colocar os nomes também. Aqui, para colocar no pires. Olha só que legal. O pires que eu falo pires, prato, né? Uma época tava em moda, eu não sei se tem moda agora ainda. Isso daqui, ó, assim, para colocar
na voltinha, essa voltinha aqui, ó, assim, para lembrancinha de casamento, lembrancinha de batizado, brindes corporativos para empresas de semijoias, joias. Então dá para aproveitar bastante esse tipo de produto, tá? Também dá para fazer logo para quem trabalha com vela. Marcos, aqui dá para ver? É que tem branco. Deixa eu tentar dar um zoom. Ó, aqui ela pediu uma logo mais escura e uma logo em branco, porque ela tem o branco e o preto também, né? Acho que o pessoal vai conseguir ver em casa assim. Vê? Dá uma mexidinha só? Só assim, né? Aí, isso dá pra ver. Tá, então dá para fazer vários tipos de logo e impressões assim, ó. Essa daqui foi uma impressão para colocar nas caixas de MDF e são siglas das madrinhas e dos padrinhos, né? Aí também é isso, gente, tá? Então são essas as impressões DTF UV que você consegue fazer e você consegue abranger vários tipos de presentes, de personalizados com essa técnica também. Então foi o nosso breve resumo de ontem. E aí a gente vai passar para o conteúdo de hoje. Ficou alguma dúvida? O pessoal tem dúvida, Marcos, aí? A Cláudia estava com dúvida sobre vela, mas eu acho que você citou agora, né? Que também dá Vela. pra fazer vela. Eu percebo que muita gente Não é que dá para fazer a vela, dá para fazer a personalização do vidro da vela. Porque tem uma outra técnica que a gente chama de decalque, que dá para você colar na vela em si, né? Mas esse daqui não dá. Eu já tentei, não foi, tá? Então, eu e meus experimentos, né? Então, tá. Então, o que a gente vai aprender hoje, né? Lembra que eu fiz não fiz um desafio, eu até passei um dever de casa para vocês, né? O dever de casa era o seguinte: você identificar que tipo de personalização foi feita nos produtos que você está enxergando. Então, se você está passando na rua, ou está indo de ônibus, ou de metrô, ou foi passear no shopping, dá uma olhadinha na vitrine ou entra numa loja para ver, para manusear, falar assim, nossa, que tipo de personalização foi essa? Passa a mão, dá uma esticadinha, não estica muito, gente, senão você vai danificar o produto do lojista. Mas dá uma olhada para ver qual tipo de personalização ela usou ali, se foi sublimação, se foi filme de recorte, se foi silk, se foi DTF. É um exercício legal de fazer porque isso ele traz mais noção de personalizados para você. Você começa a conhecer mais o mundo dos personalizados e você vai ver que não é um bicho de 7 cabeças. Aprimorando essa técnica, olhou, bateu o olho, você consegue fazer esse exercício. Se você não conseguir fazer esse tipo de exercício, pensa o seguinte, por exemplo, eu vi isso daqui na vitrine. Quais são os modos ou as maneiras que eu posso fazer esse tipo de personalização? Então, já pensei em impressão, né? Você pode imprimir, depois recortar nesse formato. Pensei também no silk. Já pensei no filme de recorte, porque esse daqui foi feito no filme de recorte. Posso pensar no DTF têxtil, tanto o UV também. Você também pode fazer a personalização no laser também. Não vai ficar colorida, vai ficar como se fosse um queimado. Mas também dá para fazer a personalização com o laser também. Então, existem várias maneiras de você fazer um personalizado com vários tipos de técnica, dependendo do acabamento que você quer dar, né? Então, a gente exercitando esse olhar, a gente consegue chegar mais longe, tá? Então, essa era a nossa tarefa, mas vai continuar sendo tarefa de vocês, tá? Então, andou na rua, foi na loja, dá uma olhada como é que você consegue fazer esse tipo de personalização, tá? Com isso, né, aprimorando essa técnica de você olhar e identificar a técnica, faz com que você tenha um olhar diferente para ver o que você vai comprar de equipamento ou não também.
Será que é hora de investir? O que será que eu preciso para fazer esse tipo de personalização? Aí na hora da busca dos equipamentos também fica mais fácil de fazer a pesquisa, tá? E se você quiser também, você pode mandar aqui uma foto do que você encontrou aí no seu caminho. Se você não conseguir identificar, eu vou poder te ajudar. Se você mandar uma foto aí, a gente consegue te ajudar também, tá? Vamos falar sobre os benefícios e as oportunidades do filme de recorte. Vocês podem ver, né? Deu para perceber que o filme de recorte, o DTF, o V, como o texto, abrem novas oportunidades para você. Você que faz sublimação, a dificuldade dos sublimadores, eu estou me incluindo aí, porque em 2011, quando eu comecei a minha loja, lembra? Lá na Santa Efigênia, numa lojinha pequenininha. Quando eu comecei com sublimação, eu ouvia e ainda ouço muito queixa dos meus clientes e dos meus alunos falando que a sublimação não pode ser aplicada em tecido de algodão, nem em tecidos escuros ou claros, que fica a imagem 100% bonita. Então, lá em 2011, como em 2005 agora, eu vejo essa dificuldade das pessoas, dos meus clientes, dos meus alunos. Gente, a minha tosse, né? Eu esqueci de falar da tosse. Sem problema, dá pra beber uma aguinha. Então, tanto lá no passado, nesse passado que não é muito longe, e como agora, os sublimadores têm esse problema de não conseguir fazer personalização nos produtos coloridos, nos produtos de algodão, se for tecido, tá? E lá em 2011, eu tinha a mesma dificuldade, porque eu, Elizabeth, gosto de usar algodão, ó. Eu tô usando uma camiseta algodão. Eu não gosto do poliéster, principalmente porque o poliéster branco, ele fica transparente. E para mulher, fica parecendo sutiã, não gosto. Então, eu tinha vontade de fazer a personalização no algodão, em camisetas mais estilosas, mais bonitas, que não ficassem transparentes. E essa vontade de resolver o meu problema e de resolver o problema dos meus clientes, fui atrás de uma solução. Então, eu, Elizabeth, na época, fui fazer pesquisa e encontrei um termocolante nacional, que era o filme de recorte que a gente fala hoje, né? E esse filme de recorte, ele precisava ser recortado em alguma máquina. E lá em 2012, eu comprei a minha primeira máquina, a Portré 1, depois a Cameo 1, eu tenho ela até hoje, ela tá aqui no meu cantinho. Ela funciona ainda, gente. Vocês acreditam? Ela funciona. Ela tem mais de 10 anos, né? Tem mais de 10 anos a máquina. E eu comecei a recortar com ela. Eu trouxe os filmes de recorte para vender na minha loja e também usava eles para personalizar as camisetas dos meninos e das meninas que trabalhavam comigo, né? Só que o produto nacional naquela época não era muito bom. Tanto que eu tinha muita reclamação desse material, falando que soltava, que não grudava, que soltava na primeira lavagem. Eu tinha muito problema sobre essa questão. Por que eu tinha esse problema? Porque o material da época, ele não tinha cola. Ele precisava que as tramas do filme entrassem nas tramas do tecido para ele grudar. Então, meio que derretia o material para poder entrar lá nas tramas e ficar todo mundo lá grudadinho. E aí, com o passar do tempo, eu comecei a entender esse processo desse filme de recorte. E aí eu abandonei, falei assim, eu não quero mais você. Chutei o balde. E fui procurar um outro material melhor, porque não adiantava eu vender, ter reclamação e devolução. Eu vendia 1 metro e me devolvia 2.
Faz sentido isso para vocês? Para mim não faz sentido nenhum. Mas na época era o único que existia. E era o único mais acessível. Então, mais ou menos em 2015, 2016, não, 2015, gente, 2015, veio uma empresa de filme de recorte importado, que fez uma parceria muito legal com a gente, e a gente começou a vender vários tipos de filme de recorte, glitter metalizado, que esticava, sabe? E vendia numa metragem muito boa para os consumidores finais. Então a gente conseguiu fazer essa parceria lá em 2014, 2015. E de lá para cá, a gente não largou mais o filme de recorte. E vocês conhecem, né? Não sei se vocês conhecem a Pentecolor? Gente, quem conhece a Pentecolor? Fala aí para mim. A Pentecolor era uma referência do ramo de filme de recorte. Marcos, o pessoal conhece a Pentecolor, né? Conhece a Pentecolor. Então, no primeiro momento, o filme de recorte foi, assim, uma catástrofe na minha vida. Mas aí depois solucionamos o problema e agora a gente virou uma referência. Não vou citar nomes aqui porque eu acho que não é a questão, mas a gente só tem produtos aqui que a gente confia. Então, os produtos que a gente não confia, que não valida, não testa, a gente não tem aqui, tá? E uma outra questão também sobre o filme de recorte, que é muito importante, né? Ele tem validade. Então, se vocês não sabiam sobre a questão da validade, é bom saber, porque o filme de recorte, não adianta você comprar um rolo de 50 metros, um rolo de 25 metros e falar assim, vou ir usando aqui, aí depois, quando eu acabar, eu uso. Se você não usar, você vai acabar jogando fora o material. Então, a partir da data que ela é fabricada, ela tem uma validade aí de 2 anos e meio a 3 anos. Mais que isso ela não tem, porque, sabe a cola do liner? Ela fica muito forte, então aquela cola passa a validade. E aí você não consegue mais cortar, depilar e não consegue fazer a termotransferência, tá? Então, não tenha muito estoque do filme de recorte, porque ele pode estar fora da validade também, tá bom? Então, o filme de recorte pode agregar nos seus produtos. Então, você pode sublimar, colocar uns detalhes com o filme de recorte, você pode colocar o filme de recorte e usar o transfer DTF também. Então, você pode unir técnicas que há um tempo atrás a gente não ouvia falar sobre isso, mas hoje a gente pode diversificar 2 ou 3 técnicas num produto só. Não é legal? Tá? E uma outra coisa que eu estava lendo nos comentários de vocês ontem, sobre vinil adesivo, né? Vinil adesivo também é uma outra técnica de personalização. Sabe aqueles vinis que a gente usa para fazer a personalização nos balões, nas fachadas de loja? Eu tenho aqui na loja, né? Eu coloquei o nome Pentecolor gigante, eu usei vinil adesivo. Eles são para comunicação visual. Você também pode usar esse tipo de técnica para fazer recorte nas suas máquinas de recorte, ou terceirizar mesmo esse tipo de recorte para colocar em fachada, mas hoje principalmente a gente está usando para fazer as personalizações dos balões bubbles e dos balões maiores de metalizados também. Capa de agenda, acetato, então dá para fazer, tá? Então a gente tem vários tipos de personalização também, inclusive a personalização em laser. Não é impressora laser, tá, gente? É impressora com raio laser. Então, é uma maquininha, mais ou menos do tamanho de uma air fryer, só que um pouquinho mais comprida, que você posiciona o produto aqui assim, ó. Ela tem uma certa área de laser, assim, né? De raio laser, né? Aqui. E ele queima o produto, dependendo da intensidade que você dá na máquina,
Mais forte ele vai ficar mais preto, mais fraco ele vai ficar mais marronzinho, mais clarinho. Aí ele queima o produto e você consegue fazer a personalização também. Isso é ideal para fazer em metal, acrílico, né? Tem algumas máquinas lasers que cortam acrílico MDF, personalização no MDF, caneta, o que mais? Chaveiro. Então dá para fazer vários tipos de personalização. Por exemplo, se você quer trabalhar com caneta ou se você pretende trabalhar com caneta e você está pensando numa máquina dessa, ela consegue fazer mais de 100 canetas por hora. Então personaliza 100 canetas por hora. É muito legal, tá? Então você pode agregar vários tipos de personalização nos personalizados que você já tem aí dentro do seu ateliê. Agora eu fiquei curiosa. O que vocês vendem? Me contem aí embaixo. Vocês são da costura criativa? Vocês são da área da sublimação? Vocês são da parte de DTF, de filme de recorte? Sabiam da máquina laser? Me contem aí. Eu não tô vendo nada. O Marcos tá vendo aqui e ele vai me falar o que o pessoal tá falando. A ateliê Juliana, ela comentou metal fiber, eu não conheço. Eu acho que é uma marca de máquina laser, é isso, Juliana? Agora começou, ó. Costura criativa, sublimação, caneta de presentes, encadernação e cartonagem, papelaria personalizada. Papelaria personalizada. A sublimação, para quem trabalha com costura criativa, dá para você fazer um tecido do jeito que você pensa a estampa, né? E depois dublar ele com o nylon 600 para ele ficar mais estruturado. Recorta e costura. Então dá para você fazer nécessaire, bolsinha, porta-joias, tudo personalizado de acordo com a estampa que você criou. Então a costura criativa, para a parte, agregando com a parte de sublimação, ele agrega bastante, tá? Então você pode trabalhar com sublimação, além de você trabalhar com produtos sintéticos e fazer a personalização com DTF ou com filme de recorte, que fica super lindo também. Na área da costura criativa ainda, você também pode agregar as impressoras lasers, que eu acabei de falar com vocês, para fazer a personalização do sintético e ele fica como se fosse queimadinho. Vocês já devem ter até vendo isso, por exemplo, tem várias empresas que vendem etiquetas em sintético com a logo de vocês já queimadinho assim, só para você costurar. Então, para colocar no cachepô, para colocar na parte assim da nécessaire também dá para fazer. Sabe aqueles metais que vocês pedem com a logo de vocês para vocês colocarem nas bolsas? Também dá para fazer com as impressoras laser, fica tudo bonitinho ali. Cursor dá para personalizar na laser. Então, abre mundos, tá? Então, você não precisa ficar limitado, só precisa conhecer a técnica correta para ser aplicada e onde pedir esse tipo de personalização, né? Que é o mais importante. Que mais, gente? Eu tenho uma colinha aqui. E o mais interessante de você trabalhar com personalizados para você vender muito é você ter uma cartela de produtos, né? Um catálogo de produtos. Hoje a gente consegue fazer o catálogo de produtos através do Canva, que é aquele canva.com.br, onde você faz os catálogos e cria os seus produtos produtos chaves ali dentro daquele catálogo. E também é importante você trabalhar com épocas comemorativas. Agora, daqui a 3, 4 semanas, vai vir o Dia dos Pais. Eu sei que vocês já estão vendendo o Dia dos Pais aí. Mas, para você se preparar para uma data comemorativa, você precisa criar um catálogo de produtos para você oferecer para o seu cliente. O cliente, sabe aquela abinha do WhatsApp onde tem o catálogo? O cliente olha aquela parte. E se você não fizer o seu catálogo lá no Canva, você pode
fazer um catálogo lá dentro do WhatsApp mesmo, do WhatsApp Business. Você sobe as fotos, faz uma breve descrição e coloca o valor, ou coloca assim, consulte, faça o orçamento, alguma coisa. O cliente vê lá. Então, é importante você criar um catálogo e trabalhar com produtos fixos, que você vende o ano todo, que é isso que faz girar o seu ateliê, mas também é importante trabalhar com produtos sazonais. Agora, que a gente já está quase em agosto, vem agora o Dia dos Professores, né? E o Dia das Crianças. Eu acredito que o Dia das Crianças, para muitas pessoas que vendem personalizados, é bom, gente. Aqui para mim, a gente não costuma vender muita coisa para Dia das Crianças. Mas você pode vender para Dia dos Professores, fazer um combo de copo, porta-joia, necessaire, produtos que as professoras gostam de usar, né? Então você precisa criar um produto que não seja muito caro, também não seja muito barato, para você poder agregar no seu portfólio e ter vendas no Dia dos Professores. E depois dessa data, a gente tem que pensar lá em dezembro, Natal, Ano Novo. Eu sei que muitas empresas nessa época vendem produtos para oferecer para os seus clientes. Então, por exemplo, na nossa empresa, a gente pode pegar alguns clientes que são importantes para a gente e dar para eles um presente especial, por exemplo, um vinho, né? Então, manda fazer um porta-vinho, ou a gente também tem aquela opção de tábua de churrasco, aquelas bolsas térmicas também. Então, tem algumas opções que você pode ter dentro do seu catálogo, sem ter as máquinas para personalizar. Eu estava mexendo aqui nas minhas coisas hoje mais cedo e encontrei uma coisa muito legal e eu gostaria de compartilhar com vocês, ó. Aqui nesse catálogo que eu recebi, ele tem muitos tipos de brinde, mas ele tem uns brindes aqui que é justamente para essa parte do final de ano, que muitos clientes gostariam de presentear outros clientes, outras empresas, parceiros, né? Para poder compartilhar junto com eles. Marcos vai dar um zoom aqui. A gente vai fazer aquele exercício lá, de você bater o olho e você falar para mim como é que você vai fazer esse tipo de personalização. Vamos fazer esse exercício aqui? Quando o pessoal começar a comentar, Marcos, você me avisa? Pode deixar. Agora eu tô dando um zoom para o pessoal conseguir ver em casa. Uhum. Então, você pode fazer uma coisa também assim, que é interessante você ter para o final de ano, que eu gostaria muito de também receber, são aquelas velas aromáticas e aqueles incensos. Não é incenso, não é aquele de você ligar, aquele aromatizador de ambiente. Então, é legal também você trabalhar com esse tipo de produto, porque ele não é tão caro assim, né? Então, aqui a gente vai fazer aquele exercício lá que a gente falou no começo da aula. Para fazer esse tipo de personalização aqui nas tábuas, como vocês fariam? Ó, como vocês fariam esse tipo de personalização? Lembrando que essas tábuas, elas são tábuas de você cortar alimento, né? Então, você tem que fazer uma personalização que pode ser lavável, né? E que ela continue ali com a sua logomarca. Então, você precisa fazer esse tipo de personalização, mas tem que pensar nesse aspecto aí. O pessoal tá falando... O pessoal perguntou, será que eu tenho que fazer de tudo ou tenho que escolher um? Não, assim, escolhe um. Fala assim, como você faria, né? Porque, às vezes, o que eu pensei pode ser simples, mas o que você pensou pode ser bem diferente. Então, eu também queria ouvir a opinião de vocês aí. Tem uma unanimidade aqui, ó. Muita gente tá falando a laser. Ó, muita gente aqui tá falando a laser. Certo? Tem algum outro comentário assim diferente? Por enquanto, vamos ver. Deixa eu ver, por enquanto só laser aqui. Só laser. Tá falando só laser.
Tá, então assim, além do laser, DTF, UV falaram também. ó, além do laser, você pode aplicar uma outra técnica que eu pensei aqui e que você também pode fazer aí em casa. Aqui, o pessoal tá falando também pro Marcos, o DTF UV. O DTF UV para colocar aqui em cima da tábua e você ficar cortando toda hora o alimento, eu acho que não funciona direito nessa questão, porque você vai estar toda hora com a faca em cima da personalização, então aquilo vai ficar soltando, eu acho que não é legal. Mas além do laser, o que eu faria, né? Que foi, Marcos? O Marcos tá dando risada aqui. Esse está no meu catálogo para ser no laser. No laser. O pessoal já tá pensando no laser. Tá, no laser. Então, mas além do laser, gente, existe mais uma possibilidade. Vou falar para vocês. O que pode ser feito? Você vai recortar o vinil adesivo, tá? E você vai fazer o negativo. Não é o positivo. O que é o negativo? O que é positivo? O positivo é quando você faz o decalque, faz a depilação e ele fica assim, ó. Esse é o positivo. Esse é o positivo, tá vendo? O negativo seria eu tirar tudo isso e ficar com um negócio quadrado aqui. Conseguiram entender? Como se fosse vazado, né? Como eu fiquei vazado, como se eu estivesse fazendo um estêncil. Pode ser até um estêncil. Então, eu vou colocar o negativo aqui em cima da tábua, ou estêncil. E tem um produto, uma caneta, que auxilia na queima com o soprador térmico. Vocês sabiam desse? Então, ele auxilia a queima com o soprador térmico. Você vai colocar o negativo aqui e vai pintar todo ele onde está furadinho. Estão entendendo? Certo, estão entendendo. Aí, depois disso, você vai pegar o soprador térmico. Pode ser de qualquer marca. Pode ser até aquele lá que você usa para colocar insufilme no carro, porque aquela é bem forte, né? Toma cuidado para não se queimar. E com aquilo lá você vai passar ali e vai queimar, tá? Mas antes de você queimar, você precisa tirar o vinil adesivo, senão ele vai derreter ali também, tá? Então, você pinta todo mundo, tira o negativo e você vem com o soprador e queima ele. Vocês sabiam dessa técnica? Algumas pessoas falaram que sim. Sim. Outra pessoa falou que conhece o pirógrafo. O pirógrafo, ele vai queimar só, mas ele não é a canetinha. Então, pode usar o pirógrafo também, eu não lembrava desse. E tem também, seria a caneta de solda? Que é algo parecido, né? A caneta de solda, você teria que colocar o negativo e queimar, né? Então, às vezes, o lugar onde você queima não fica 100%. Então, essa caneta, ela tem um líquido que queima só exatamente onde você pintou. Então, eu acho que seria mais interessante. A gente tem um kit desses que vem junto com a linha Foil Kill. Vocês conhecem a linha Foil Kill que vai nas máquinas de recorte? Então, é da linha da We Are. Então, se você tem interesse sobre esse tipo de assunto, você pode procurar a linha Foil Kill, soprador, queima de madeira que você vai encontrar, tá? Então, aqui nesse catálogo, ele tem vários brindes corporativos ou brindes para madrinho, padrinho, sabe? Que são mais a linha promocional do final do ano. Olha, caixa para você colocar chá, caixa de café, esses vidrinhos aqui que são mais interessantes, ó, para você colocar DTF UV também. Então, tem vários tipos de personalizados em madeira que agrega o valor. E todo mundo que tá aqui, vocês podem fazer esse tipo de personalização para oferecer para os seus clientes no final do ano. Então, assim, já pensa no final do ano, né? E esse é um produto que dá para agregar bastante valor na hora da venda, gente. Então, coloca numa embalagem bonita e consegue fazer a venda desse produto. Beth, você pode repetir o nome da caneta? Acho que o pessoal não pegou. A caneta, ó, é da marca We Are Keep Memory, acho que é isso. Chama da linha Foil Kill.
é o soprador térmico e a caneta que queima madeira, tá bom? Então, dá para fazer vários tipos de personalização. Aqui eu cheguei na parte de embalagens de vinho, então vocês que costuram da área costura criativa, pode fazer um mais simples, né, em plástico cristal, pode fazer assim em lona, né, assim em tecido de rolha, é assim, é tecido de rolha, é isso? Dá para fazer descanso de café, porta-copo, não, como é que é o nome disso? Conjunto para vinho de metal, saca-rolha, criatividade. Aquele negócio que a gente coloca embaixo para não esquentar na mesa, sabe? Descanso de copo, não sei. Dá para fazer mais simples, assim, algodão cru, usar filme de recorte, DTF também dá para fazer. Então, tem vários tipos de personalizados, desde mais baratinhos e valores intermediários que você pode começar a pensar em ter eles no seu catálogo, tá? Porque o cliente corporativo, ele agrega mais valor, ele pede mais produtos para você, você não precisa ter eles no estoque, você não precisa ter máquinas diferentes para fazer esse tipo de personalização, desde que você conheça a Elizabeth, é claro, né? Desde que você conheça as técnicas aplicadas em cada produto. Quando você não tem conhecimento, você não tem essa oportunidade de fazer esse tipo de personalização, gente, tá? Então, planejamento, catálogo do WhatsApp funciona, gente. Funciona. Venda nas marketplace, agora principalmente na Shopee, tá bombando. Eu que fale, né, gente? Nossa, de um tempo pra cá, aumentou acho que uns 300, 400% as vendas no Shopee, gente. Então, desde coisa pequenininha até coisas assim, mais caras, né? As taxas da Shopee, para produtos caros, é mais barato. Não sei se deu para entender, porque eles têm um limite de comissão. Então, acho que o máximo que eles podem receber da venda de um produto, eu acho que é 100 e pouco, sabe? Se você vende um produto de R$1.000, vai ser R$100. Se você vai vender um produto de R$2.000, é R$100. Se você vai vender um produto de R$5.000, é R$100. Tá entendendo? Só que lá no Mercado Livre, se você vender uma coisa de R$1.000, é 18%. Isso no clássico, né? Em anúncio clássico. Se você vender uma coisa de R$2.000, é 18%, R$360. Se você vender uma coisa de R$10.000, a comissão do Mercado Livre vai ser 18%, R$1.800. Na Shopee vai ser R$100, tá entendendo? Então a Shopee, para produtos mais caros, ela está sendo muito vantajosa. Fora o valor do frete, que lá é bem competitivo, que todo mundo dá cupom, né? Cupom de frete grátis, 7 do 7, 8 do 8, 9 do 9, não? Pessoal que certo? Falou, é isso mesmo? falou mesmo que comprou pela Shopee e está guardando já, ou seja, acharam nossa loja. Então, a nossa loja, assim, e eu percebi uma coisa, gente, eu como consumidora da Shopee, quanto mais você compra na Shopee, mais você recebe cupom de frete grátis. Não precisa ser 7 do 7, 8 do 8, 9 do 9, você vai ter cupom grátis, porque você compra muito. Então, às vezes eu comprei, por exemplo, eu comprei essas sacolinhas, ó. Eu comprei essas sacolinhas, ela veio da região de Campinas, aqui de São Paulo, né? Acho que tem 50 sacolinhas pretas, ó, 50 sacolinhas pretas, e eu não paguei frete, porque eu tinha o tal do cupom e não era uma data comemorativa. Não é loucura? Então, assim, se eu fosse vender isso na minha loja, eu não tenho como fazer frete grátis, infelizmente. Tá nesse nível a Shopee. E o Mercado Livre tá correndo atrás do prejuízo, né? Mas falando em sacolinha, a nossa aula de hoje, a gente vai ter uma aula prática. Eu falei demais, né, gente? Me desculpe. Espero que vocês absorvam um pouquinho do que eu tô passando aqui para vocês. Eu tô me divertindo bastante aqui. Tô dando risada.
Eu só não consigo ver os comentários. Eu acho que ia ser legal eu vendo os comentários, Marcos. Verdade, na próxima vez a gente vai tentar mudar a dinâmica aí pra você. A gente vai fazer uma personalização na sacolinha craft, tá? Com DTF UV para papel, tá? Então, teoricamente, a gente tem 2 tipos de DTF UV. Ontem eu não falei para vocês isso porque eu ia ficar muito confuso. Mas existe o DTF UV, na verdade são 3. Mas eu acho que vocês vão ficar muito confusos, não é? Tá melhor eu falar só 2, tá bom. Vou falar só 2, mas são 3. Existem 3 tipos de variações de DTF UV. A primeira, que é o clássico para produtos rígidos. Então, o liner vem com muita cola. Esse você não vai conseguir fazer a personalização em papel ou caixas cartonadas sem a laminação do BOPP. Existe o outro DTF UV, que é especificamente produzido para fazer a personalização em papel. E é esse que eu vou mostrar para vocês. O Marcos vai posicionar a câmera e aí eu vou mostrar para vocês como é que funciona o tal do DTF UV. A gente tem um tempinho ainda, né, Marcos? Deixa eu... Tem um aqui. tempinho ainda? Tem um tempinho? Então, ó, o que a gente vai precisar hoje, ó? Uma régua, uma fita crepe, uma tesoura. Isso tudo você tem em casa, gente. Sério? Vocês têm em casa isso daí. Você vai precisar ter o produto de vocês e o DTF que o seu cliente pediu para você, com a logo que precisa ser feito, tá? Esses produtos, sacolinha, você consegue ver o produto nos marketplaces, na internet, no Google, né? Eu só não consegui pegar a folha sulfite. Você pega uma folha sulfite, pode ser até um rascunho, metade de uma folha sulfite. O Marcos vai pegar uma folha sulfite para eu poder fazer um molde, senão eu não vou conseguir fazer. Vocês estão gostando da live? Espero que vocês estejam aprendendo, tá? Às vezes eu falo aqui brincando, mas são assuntos sérios, tá? Na verdade, eu sou uma pessoa séria. Raramente eu brinco e falo da minha vida pessoal e das minhas experiências. Tanto que eu perguntei esses dias pro Marcos, eu falei assim, Marcos, o que você conhece de mim? Aí ele olhou pra mim e falou assim, olha, eu sei que você é casada, tem 3 filhos, né? Que você é formada em Direito, mas que não exerce, e você trabalha na Pentecola. Eu falei assim, sério, você sabe só? Sim, eu não conto muito da minha vida, gente. Não sei se é um defeito, se é uma pessoa se eu sou mais reservada, ou se é o meu jeito. Mas às vezes, assim, para fazer conexão com pessoas, né? A gente, para fazer conexão tanto com o cliente como aluno, você tem que ter uma conexão, né? Por exemplo, assim, se eu falar para vocês assim, gente, sabia que eu morei em vários lugares do Brasil? Lá em 2000. Não era 2000, era 1991, julho de 1991, eu morava no Rio de Janeiro, na fazenda, no bairro de Adriana, lá agora eu esqueci, no bairro de Adriana, eu morava lá. Aí meu pai falou assim, vamos mudar? Eu falei assim, de novo? É que eu já mudei várias vezes. Eu falei, de novo? Eu falei assim, de novo. Aí pra onde a gente vai? A gente vai lá pro Rio Grande do Sul, numa cidade chamada Uruguaiana, lá na fronteira com a Argentina, lá perto do... Acho que é Passo de los Libres, lá do outro lado da Argentina. Quem é de Uruguaiana ou da região? Eu vi ontem aí o pessoal de Bagé, o pessoal aí. Então, quando eu falo isso, quando eu falo assim, gente, eu já morei em Uruguaiana, lá quase na última cidade lá do Rio Grande do Sul, frio pra caramba em julho de 1991,
estudava na escola Instituto Metodista União, alguma coisa assim. E eu fui eleita na época a princesa da escola. Uma coisa que você também não sabia, né? Então, quando você conta alguma coisa pessoal, você cria essa conexão com o público e cria essa conexão com o seu cliente. Não é para você falar besteira, mas é só para você conectar com o seu cliente. E quando você compartilha alguma coisa pessoal com essa pessoa, ela se sente mais íntima, mais perto de você. Então, é um jeito de você quebrar o gelo. Mas isso daí também é um exercício. Eu não costumo fazer isso. Quem vê aí eu abrindo uma live ou abrindo uns stories mostrando meu cachorro, meu filho, o que acontece no dia a dia aqui, não é um costume meu, mas é o meu jeito, né? Então, eu espero que vocês entendam um pouco. Mas esse negócio de eu morar em Uruguai não é verdade, viu? Eu aqui de São Jorge, na fronteira com a Argentina também. Ah, eu já fui lá. É do ladinho, né? Então, ó, Marcos, a gente vai fazer a prática. Não sei se você pode virar a câmera para cá. Ok, eu vou virar a câmera. A câmera ele vai virar. Vou ajustar para o pessoal ver. Então, aqui é uma sacolinha de papel craft que eu já comprei pronta. Ele tem 10 de altura, eu acho que é 10 por 10. 10 por 10. Ele tem esse fundinho aqui assim, mas eu não vou contar, tá? Então, ele tem 10 por 10 e eu preciso fazer a personalização dele com a logo do noivo e da noiva, porque eles pediram para fazer a personalização para botar coisinhas assim para os convidados levarem. Aqui na logo eu tenho 3 por 2,2 mais ou menos. Marcos, eu vou precisar de uma caneta também. Caneta? Porque eu vou precisar fazer uma... Pode ser, essa tá funcionando. Eu vou usar uma caneta que foi feita no DTF-UV. Então, eu tenho a logo, né? Eu tenho a sacolinha que é 10 por 10. E eu preciso fazer a logo. A logo, ele tem 3 centímetros de altura por 2,2 de largura. Então, eu preciso pegar o 10 e colocar o 2. Então, se eu colocar aqui no meio a logo, eu vou dividir ela bem no meio, né? Então, precisa ter aqui 4 e 4. E aqui na altura, como é 3, eu vou precisar colocar 3,5 e 3,5. Não sei se vocês entenderam. Bom, eu só coloquei a logo no meio, aí eu vou fazer essa medida, tá? Aí eu preciso fazer essa medida também. Então, eu vou pegar uma fita crepe. Pegar um pedacinho. Essa fita crepe, ela é fraquinha, então depois eu vou conseguir tirar. Então, eu vou medir aqui, no meu gabarito, é 4. Tá? Então, eu vou colocar 4. Depois a gente vai fazer um gabarito de papel, que ele fica mais fácil, tá? E vou fazer um outro para botar 3,5. Aqui é 4. E aqui 3,5. Foi assim, a Beth tá dando aula de matemática. 1, 2, 3,5. Olha só. Aí aqui a gente consegue visualizar mais ou menos o meio da sacolinha para ter noção onde vai colocar, tá? Corta bem rente na parte de baixo e se você puder, é melhor recortar na régua e no estilete para ficar bem certinho, para não ficar torto, sabe? Aqui reto. Às vezes é difícil cortar reto. Aqui reto. Aí a gente consegue colocar aqui, ó,
porque começa aqui e aqui. Então, aqui seria o meio. Aqui seria o meio. Então, aqui tem 4. Aqui também. Aqui tem menos, então eu vou ter que fazer um pouquinho pra cá. Aqui. Aqui tem 3,5. E aqui tem um pouco mais. Então, vai ficar aqui. Aí, você consegue visualizar mais ou menos onde você vai colocar. Aí, depois de fazer isso, eu vou colocar uma fita crepe aqui, pra ele não sair do lugar. E aí, a gente consegue fazer um molde daquela parte ali. Eu tô ensinando besteira pra vocês, gente. Umas coisas malucas, né? Ó. Pra poder fazer o molde certinho, pra não precisar ficar medindo toda hora. Quando eu fiz as camisetas... eu não contei essa história das camisetas, né? Amanhã eu conto a história das camisetas. Camisetas e moletons. A gente ficou louco aqui fazendo as camisetas e moletom. Eu não sabia que o moletom soltava tanto pó, minha gente. Não sabia. Aqui. Vou colocar mais pra cima. E aqui. Um molde. Eu não sabia mesmo. Aqui, a nossa loja ficou preta. Depois ficou lilás. Meu Deus. Muito pó. Porque como a peça não estava costurada, e a malha, né, solta muito pó. Não sabia que soltava tanto pó. Vocês sabiam que o tecido solta muito pó? Ficou branco aqui, gente. Branco. Não, ficou preto, depois ficou lilás. E a gente precisa fazer esse molde para não ficar medindo toda hora, né? Aqui. Ó, então, eu já fiz o meu molde. E toda vez que eu for fazer a personalização de um produto, pode ser até de camiseta, pode ser até do porta-joia, que às vezes a gente precisa fazer o molde. A gente precisa fazer a questão de tirar uma medida para poder centralizar eles, tá? Então, eu vou tirar agora esse aqui. E agora ficou um molde assim, ó. Então, quando eu juntar aqui no cantinho, eu vou saber que a logo, né, tem que ficar aqui, ó, bem no cantinho para ficar bem centralizado, tá? O DTF eu cortei. E aí, eu vou precisar tirar ele daqui e passar lá na sacolinha, né? Então, o liner desse DTF, ele é bem fraquinho. E às vezes, por ele ser fraco, às vezes ele não vem com facilidade. Então, você tem que ajudar ele. Então, você vira o papel pra cima, né? E vem com o DTF bem devagarinho puxando ele. Então, você gruda e puxa. Igual você faz o decalque do vinil adesivo. Então, é a mesma coisa. Você vem puxando o papelzinho de trás. Aí, você fica só com a parte da frente. Então, vocês já podem perceber aí que esse DTF, ele tem a máscara de transferência mais fraquinha. Segura aqui. Lembra que a gente cortou retinho o liner para ficar mais fácil de aplicar? Dá pra ver, Marcos? Dá. Bem centralizado agora. Tá. Então, aqui tá centralizado. Essa partezinha é a mais chatinha, tá? Tem gente chegando agora, viu? Tem gente chegando agora? Tá atrasada, mas tá tudo certo. Ó, posicionei. Aí, você precisa pressionar. Então, eu vou colocar minha mão aqui e vou fazer igual um negocinho de chiclete. Na verdade, assim, era bom ter uma espátula. Eu tenho essa espátula, esqueci de pegar. Tá lá dentro. Ó. E tira devagar o liner, ó. Aqui. Eu tô com a mão bem na frente, né? Olha só. Esse DTF
UV, ele é metalizado e é especialmente feito para papel. Dá para você pedir o não metalizado se você quiser. E vocês podem ver que o liner dele é bem fraquinho na hora da aplicação, tá? O DTF, esse DTF, pode ser feito tanto brilhoso como nas cores semic, tá bom? Com verniz, tá? Aí toda a personalização dessa sacolinha você pode fazer em sequência. Corta todo mundo, né? O primeiro é mais difícil porque a gente precisa fazer o tal do molde, né? Mas aí depois ele fica mais fácil. Aqui também a mesma coisa. Vou fazer só mais um. E aí a gente continua a nossa live, tá? Aqui, ó. Puxa por trás. Puxa devagar. Tá? Ó. Aqui. Segura aqui no cantinho do seu molde. Tá? E aplica o DTF. Na câmera dá a impressão de relevo, tô certo, né? Ele tem um pequeno relevo, esse DTF. E fica assim, digamos, se eu fizer uma comparação em milímetros, ele tem mais ou menos 1 milímetro, menos de 1 milímetro. Ele vai uma camada de verniz e como ele ainda é brilhoso, eu acho que ele dá um aspecto de mais relevo ainda. Eu gosto. Não sei se vocês gostam. Eu gosto. Então dá pra fazer, ó. Caixas personalizadas. Olha que fácil. Fácil e bonito, né? Ó, então assim, a gente vai fazer só 2, tá? Ó. Só. Pra mexer, Marcos? Isso, levantar um pouquinho pro pessoal ver o brilho, ó. Agora tá. Então, ó. E como ele é com cola, ele não solta, tá? Se você for aplicar, por exemplo, numa caneca e você for colocar no micro-ondas, tudo que é metalizado a gente não recomenda colocar no micro-ondas, tá? Esse DTF aqui, com esse efeito metalizado, ele é mais sensível. Então, não pode ter muito atrito, porque ele acaba perdendo esse brilho. Então, eu não recomendo que você coloque em produtos que a gente vai manusear muito, que você vai ficar fazendo muito atrito. Então, o ideal é você colocar em sacolas, em papéis, que são mais delicados, convites também dá pra fazer, que a gente não vai ficar esfregando, sabe? Então, não é legal. O que vocês acharam? O pessoal gostou, né? Então, você tem essa opção de fazer esse tipo de personalizado. E ele é super delicado, né? Essa linha aqui, deixa eu ver. Ela tem, ó, 1,5 milímetro de espessura, tá? Muito mais fino que isso, não recomendo, tá bom? Então, gente, essa foi a nossa prática de hoje. Amanhã a gente vai ter uma outra prática. A gente vai fazer a prática com ferro de passar. Então, se você não tem prensa, você não tem mini prensa, não se preocupe, porque amanhã a gente vai usar o ferro de passar para fazer a personalização. Lembrando que essa live vai ficar gravada até domingo, não esse domingo, o outro domingo. E se você quiser entrar dentro do nosso grupo VIP do WhatsApp, comenta aqui embaixo VIP, ou tem o link lá na minha bio que você pode entrar dentro desses grupos. Muito obrigada pela audiência, desculpa as brincadeiras, tá? E espero vocês amanhã às 19 horas nesse mesmo canal. Muito obrigada, beijos e até amanhã.